Olá, sejam bem-vindos a mais uma Live Paulus. Esse é o nosso sexto encontro de lives sobre a Bíblia. E hoje, mais uma vez, nós vamos conversar aqui, vamos bater um papo, vai ser também um momento de formação, hoje sobre o Evangelho de Marcos. Eu aguardo você entrar, eu aguardo você curtir a página da Paulus, eu aguardo você compartilhar na sua página do Facebook esse conteúdo, já ir convidando um amigo, uma amiga, para esse momento de formação, um momento catequético também. Quero saber quem é que está por aqui? Quero saber quem é você, de onde você está falando, qual a cidade, qual o estado, qual a paróquia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Roberta Molina, do Grupo de Comunicação da Paulus. Estou vendo que José Raquel Alves está aqui me dizendo boa tarde, Nelly também, Ana Paula, boa tarde. Vão dizendo de onde vocês estão falando, gente, qual é o estado, qual é a cidade, qual é a paróquia. Estou aguardando aqui mais informações sobre vocês. Maria Cecília está entrando por aqui também. Boa tarde, Maria Cecília. E hoje nós vamos falar, então, sobre o Evangelho de Marcos. A Sandra Brasil está por aqui. A irmã Ilza Divina, de Minas Gerais Salinas. Seja bem-vinda, irmã. Eliovânio também está por aqui. A Nelly está dizendo que ela é catequista de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Paróquia... deve ser Henrique. José Raquel está falando que é do Ceará, Amarante, que bacana, gente. Rita de Cássia, boa tarde, de Paróquia São Conceição do Araguaia. Vinícius Gonçalves, também do Ceará. Débora Prado está dizendo que é da Diocese de Jundiaí. Paróquia Nova Jerusalém. Marília Figueiredo, boa tarde, ela que é do Rio Grande do Sul. A Wanda de Bebedouro, de São Paulo. Marilene Martins é da Diocese de Grajaú, do Corda. Ivanilda, boa tarde. Área Missionária Santos Mártires. Comunidade São Cristóvão. Sou catequista, que bacana, Ivanilda. Seja bem-vinda, viu? Bom, gente, vão entrando, compartilha essa live, curta então a página da Paulus, você também pode nos seguir aí, pode curtir e nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram. Já estou vendo gente de todo o Brasil aqui, de Bauru, Diocese de Caxias está por aqui também, Diocese de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Varlete, boa tarde, Roberta, paróquia Senhor do Bonfim, Ipatinga, Minas Gerais. A Kate Lilian, salve, Paulos. Eliovalda de Pernambuco, Sandra Brasil. Estou lhe assistindo de Boa Vista, Roraima, comunidade de... Olha que bacana! José Raquel está dizendo que a Paulus é a melhor livraria católica. Clara Lisboa, boa tarde. Começou a correr aqui, muitos comentários, aí eu não vou acompanhando, vai passando rápido, mas que bom, gente. Olha, a minha companheira de trabalho, a minha parceira, Cliane Santos, já está entrando por aqui, juntamente com o autor Paulo César Nodari, teólogo, doutor em filosofia. Daqui a pouco ele vai estar por aqui também para conversar com a gente sobre o Evangelho de Marcos. Então, hoje se você tem alguma dúvida, se você quer fazer aí algum comentário sobre esse evangelho, é a oportunidade, tá bom? Para a gente poder se aperfeiçoar, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a palavra viva, sobre a palavra de Deus. Então, estou aguardando aqui a entrada da minha companheira de trabalho, a Cleane, juntamente com o autor Paulo César. Olá, Paulo César, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Nós quem agradecemos a sua presença. Cleane, Sim. Que bom, mais uma vez Tudo aqui bem, juntas. Roberta? Mais uma Tudo vez. jóia. Então, gente, como eu havia falado para vocês, vamos lá. Quem está conosco é o autor Paulo César Nodari, teólogo, doutor em filosofia e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Já tem gente do Sul aqui, viu, Paulo? Que bom, né? Nós estamos presentes no Brasil todo com essa manifestação que tu leste, né, Roberto? Escutando os nomes e os estados, há pessoas de todos os estados praticamente, né? Isso é Sim, o muito Brasil bom. inteiro está por aqui. Muita gente. Esse tempo diferente é um tempo bem diferente dos outros anos, dos outros tempos, e traz também muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo traz também muita proximidade.
Sim, traz muita proximidade. Eu acho que é um momento muito especial, como o Paulo disse, é um momento diferente de todos os anos, mas que trouxe uma oportunidade para a gente de estarmos juntos, mesmo distantes, né? De estarmos em união, mesmo um tão longe do outro, né? E nesse aspecto a internet ela nos ajuda muito. Quem diria que num momento como esse, né? Numa tarde como essa, de repente eu poderia estar conversando com gente de todo o canto do país, né? Gente tão diferente, de lugares tão distantes e diferentes, e que bacana esse momento, né? Com certeza. E a Cleane, que também está conosco aqui, foi ela quem insistiu muito para que eu aceitasse o convite. Eu tenho trabalhado muito mais na área da filosofia, e esse texto que eu escrevi juntamente com o professor Everaldo Sescon é um texto de mais tempo. É claro que nós lemos a palavra, rezamos, tentamos não apenas entendê-la, mas também pô-la em prática, mas não é a área de especialização minha, a exegese e assim por diante, mas a insistência da Cleane, a quem eu agradeço também pela insistência, e a ti, Roberta, Eu que muito obrigado agradeço. pelo convite. A Cleane, ela tem um jeitinho todo especial, né? Eu trabalho com ela há algum tempo e eu confirmo para vocês que ela é muito especial, e ela com esse jeitinho todo carinhoso, cativante dela, não tem quem diga não, viu, Paulo? Não tem quem diga não, né, Cleo? Isso, estamos juntos aí para catequese, e o pouco que sabemos, ou muito, digamos assim, é sempre bem partilhado e bem-vindo, viu, Paulo? Que bom. Certamente a possibilidade de, no mês da Bíblia, estarmos conversando não só sobre o Deuteronômio, porque neste ano o livro específico é Deuteronômio, mas pela programação que vocês têm feito, vocês têm dado também uma atenção especial aos evangelistas. É um texto mais próximo a nós e certamente para nós é mais fácil, talvez, compreendê-lo. Pô-lo em prática é difícil, mas é mais fácil, talvez, para compreendê-lo, para lê-lo. É um texto mais próximo a nós, afinal de contas, aí entram também as culturas romana, grega, enfim, na mistura com a cultura judaica. E essa, digamos assim, essa miscigenação, ela também é uma riqueza, mas ao mesmo tempo traz suas dificuldades. Mas é bom lermos, ouvirmos algumas chaves de leitura, para depois melhor também auxiliarmos nos trabalhos pastorais. E certamente, tanto a ti, Roberta, quanto a Cleane e toda a equipe da Paulus, é a Patrícia que também está nos Sim, nos bastidores, né? bastidores, isso. Certamente, não só vocês três, mas também a Paulus e a todos os, digamos assim, aos líderes dos trabalhos nas paróquias, nas comunidades. A leitura dos evangelistas é muito importante, assim como das demais cartas e livros, mas, acima de tudo, como diz o nosso Papa Francisco, é muito importante que nós consigamos, de verdade, nos convertermos e sermos esta igreja em saída. E é um tempo tão belo, mas, ao mesmo tempo, com tantos desafios. Sim. Bom, e hoje também nós teremos os 15% de desconto na obra que nós vamos apresentar aqui para vocês, que também é uma oportunidade de estudo, já vamos mostrar. 15% de desconto exclusivo utilizando Live Paulus no cupom. Esse desconto ele é somente hoje, tá bom, gente? Aprendendo com o Evangelho de Marcos. Então você tem 15% de desconto aí na obra, aprendendo com o Evangelho de Marcos. Lembrando, gente, que nós estamos no mês da Bíblia, tá? E a Paulus também, ela traz uma campanha bíblica para vocês. Então, a gente tem descontos especiais em todas as Bíblias da Paulus. Nesse mês específico, para cada Bíblia Paulus adquirida, o leitor será presenteado com o livro Primeiros Passos com a Bíblia, enquanto os estoques durarem, tá? As paróquias, dioceses e livreiros de todo o Brasil, a editora oferece uma programação especial com descontos e prazos facilitados para o pagamento, então avise aí o seu pároco. Paulo, na live passada, a professora Ila, ela nos disse que todos os outros evangelistas supõem que o leitor
já leu o Evangelho de Marcos, né? Ela falou especialmente do Evangelho de Lucas, e ela disse que para ler e compreender o Evangelho de Lucas é preciso retornar ao Evangelho de Marcos, mesmo porque ele cita, né, as passagens que Marcos também citou, e aí a gente tem que caminhar mesmo por esse caminho. Certamente cada evangelista ele é autônomo e independente, mas ao mesmo tempo ele também traz elementos, como tu mesmo mencionaste, Roberto, que estão presentes no início por Marcos, porque foi a primeira, Marcos ou João Marcos também, foi o primeiro relato dos evangelhos. E nesse sentido, certamente a referência que a professora fez, ela é correta, não só porque o Marcos são 16 capítulos, é o texto dos evangelistas mais breve, mais conciso, mais direto, tem muitas passagens. Eu lembro de uma, por exemplo, logo no início, no primeiro capítulo, em que em Marcos não está presente de modo detalhado como está em Mateus, as tentações de Jesus no deserto. Em Marcos, nós temos simplesmente a referência de que, após o batismo de Jesus, Jesus se dirige ao deserto. Portanto, em Marcos, por exemplo, não tem toda aquela passagem das 3 tentações famosas que nós lemos em Mateus. E também, por exemplo, as bem-aventuranças de Mateus e de Lucas, nós não encontramos em Marcos. Marcos é um relato mais conciso, e a grande referência a Marcos é porque é a primeira tentativa de escrita. Isso é bem importante. E o fato dele ser apenas em 16 capítulos não significa que ele seja em demérito aos demais, e também ele não faz demérito aos outros, muito pelo contrário, ele é como que uma referência inicial. E Marcos, ou João Marcos, ele, na verdade, não foi discípulo direto de Jesus, como um dos 12, mas ele tem parentesco com Barnabé, ele seguiu Paulo, seguiu Pedro, Pedro é mais próximo, depois também quando Pedro foi martirizado lá em Roma, provavelmente pelos anos 65, é lá que ele começa a ter uma primeira tentativa de escrita do seu evangelho. O importante, Roberta, Cleane e Patrícia e todos quantos estão conosco, é muito importante nós lembrarmos que o modo como nós escrevemos hoje um texto, e eu vi rapidamente o professor Jaldemir Vitório, a quem eu conheço, lá da FAGE de Belo Horizonte, ele também mencionou, é diferente hoje, quando ele mencionou, inclusive, quando eu escrevi o livro para Paulo, a gente assina um contrato e assim por diante. Os evangelistas não seguem esse ritmo e essa metodologia. E tem também em vista não apenas um escrito, mas tem em vista toda uma vida de uma comunidade. Então, Roberta, da tua pergunta, eu divaguei um pouco, mas é muito importante perceber que Marcos é quem tenta, por primeiro, escrever o relato do Evangelho da Boa Notícia. E os demais têm alguns incrementos, porque também tem alguns elementos específicos. Assim como a vida de cada um e de cada uma de nós, mesmo que vivamos na mesma comunidade, mesmo que vivamos na mesma igreja, na mesma cidade, no mesmo tempo, nós temos leituras, nós rezamos juntos, mas Deus também vai inspirando cada um e cada uma de modo diferente. Isso não significa que não haja objetividade, existe objetividade, mas sempre existe também aquilo que é específico da pessoa a quem dirigimos e de quem procede o escrito, no caso específico aqui de Marcos. Certo. Professor, e que tipo de narrativa podemos encontrar no Evangelho de Marcos? Bom, Cleane, a narrativa de Marcos é uma narrativa muito mais objetiva, concisa, ela não é detalhista, como, por exemplo, digamos assim, se tu leres João, eu tenho um apreço especial por São João, especialmente alguns capítulos. O capítulo 6 de São João, por exemplo, eu acho ele um dos capítulos mais, no meu entendimento, um dos textos mais provocantes da Sagrada Escritura. E se nós formos ler do início ao fim, são mais de 70 versículos, num só capítulo,
E nós temos um modo pedagógico, teológico, muito interessante e importante. E também leva digamos assim, a uma transformação da pessoa que eu lê. Então, imaginemos, e já volto à tua pergunta, tá, Cleane? Então, João aqui, no caso específico do capítulo 6, parte da multiplicação dos pães, e lá no final, quando Jesus está no diálogo com os apóstolos, e muitos dos discípulos o deixam, Pedro, de novo Pedro, ele repreende Jesus, e Jesus lhe diz, olha, Pedro, se tu não estás contente, se tu não queres assumir, tu és livre, tu podes voltar atrás. E aí Pedro faz aquela afirmação belíssima, só tu tens palavras de vida eterna, a quem nós iremos, Senhor? Então, voltando agora a Marcos, Marcos é muito mais objetivo, é mais conciso, se nós formos observar, são 16 capítulos, tem duas partes, primeira parte até o capítulo 8, praticamente, a passagem da primeira para a segunda parte, claro que depois cada parte tem suas divisões internas. A segunda parte é uma parte em que o evangelista Marcos, ele faz o propósito para que os discípulos sejam, digamos assim, cuidados, atendidos mais diretamente por Jesus. Porque Jesus percebeu, mesmo vivendo com os apóstolos, eles não estavam entendendo de fato quem era Jesus. E certamente esse caminho é o caminho e o convite que Marcos quer nos fazer. Quer dizer, cada um de nós, cada uma, ao lermos o texto de Marcos, precisamos nos perguntar: e Jesus, quem é para mim? Quem é para a nossa comunidade? E também a leitura do texto, isso é bem importante, a meu ver. E porque hoje nós temos uma tendência muito forte de pensarmos que a leitura é sempre individualista, é subjetivista. E nós temos uma tentação muito forte hoje. Mas é muito importante perceber que a leitura se dá sempre numa perspectiva, numa compreensão subjetiva, ou seja, do indivíduo, aqui indivíduo entendido como pessoa, cada um de modo singular, mas ao mesmo tempo é preciso que cada um e todos percebamos que há uma leitura que é comum a todos. A comunidade é convidada a, de fato, digamos assim, assumir o compromisso desta resposta. Quem é Jesus para mim? Portanto, Cleane, um estilo direto, um estilo conciso, um estilo de quem quer fazer com que as pessoas se deem por conta, se questionem e nos coloquemos a pergunta para que respondamos a pergunta e o questionamento: quem de fato Jesus é para mim e para a nossa comunidade e para a igreja e para o mundo. E como que a gente pode compreender ou se aprofundar um pouco mais no olhar de Marcos, na perspectiva de Marcos, quem é Jesus para os discípulos, para a comunidade, para a igreja? Vou fazer essa pergunta para mim, quem é para mim, mas se eu quiser entender sob o olhar, a ótica de Marcos, como que eu posso compreender melhor? Sim. Roberta, a pergunta que tu fazes, e Cleane também, a pergunta que vocês fazem, são perguntas que todos os que estão conosco nesta hora, que nos dão a alegria de estarmos juntos, todos nós nos perguntamos. Porque, por mais que nós leiamos, mas não basta só lermos, por mais que nós compreendamos a palavra, ela sempre tem novidade. É tão verdade que estamos agora no século 21, quantas vezes nós temos idades diferentes, quem está conosco nos acompanhando, e nós também, nós 3, 4, com a Patrícia, temos idades diferentes. E quantas vezes nós escutamos um evangelho ou outro? Eu já me deparei em diferentes momentos com o mesmo texto rezado, lido, tantas vezes, e sempre tem uma novidade. Por quê? Porque Deus é novo. Mas não porque Deus é novo no sentido de que ele nunca é. Não, ele é. Ele é, não é passado, não é futuro, ele é. Quando Moisés pergunta, quem és tu? Eu sou. E o verbo ser, ele comporta o presente, o passado, o futuro. Então, mas nós também somos diferentes. Eu não quero aqui entrar na discussão se nós, aquilo que dizia Heráclito, se nós nos banhamos
uma só vez no mesmo rio, não. Não é esse o ponto, porque nem tudo é efêmero. Há um texto, eu estou divagando um pouco, mas já volto à pergunta, tá, Roberto? Há um texto que eu considero ele fabuloso, é um texto da década de 60, de 1968, de um teólogo belga que trabalhou muito tempo na América Latina, especialmente no Brasil, tem diversos livros publicados pela Paulus, o José Comblan, e ele tem um texto maravilhoso, esgotado, e chamado Definitivo e o Provisório. A questão toda é, se nós simplesmente idealizarmos no ideal e no definitivo, nós vamos nos tornando tão rígidos e tão duros que talvez nós voltemos àquilo que Jesus enfrentou. Quer dizer, a incapacidade da mudança, a incapacidade da conversão, a incapacidade da transformação e da guinada necessária que se faz hoje, sobretudo com os escritos e também a ajuda que o Papa Francisco nos tem dado, a mudança de mentalidade da cultura que se apresenta hoje. Então, o definitivo no provisório. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos perceber que nem tudo é só provisório, ou seja, porque senão tudo seria efêmero. Que aí tem o Lipovetsky, tem aquele livro belíssimo também, A Era do Efêmero. Não. Como é que nós vamos construindo aquilo que é definitivo no provisório? Sabendo também das maleabilidades necessárias, sabendo também das nossas dificuldades, dos nossos limites, mas nós não podemos nos esconder atrás desses limites e dessas dificuldades. Agora, como ser discípulo em Marcos? Marcos, ele quer nos auxiliar a perceber que necessário se faz compreender que Jesus é o Filho de Deus. E este Filho de Deus, ele veio inaugurar de modo solene o projeto de Deus, que é o reino de Deus. E logo no início do texto, é muito interessante perceber isso, desde a primeira leitura um pouco mais atenta que eu fiz de Marcos, me chamou a atenção. Há três declarações em Marcos de que Jesus é o Filho de Deus. Claro que há distinções um pouco diferentes, mas no fundo é a declaração. E percebamos a interessante pedagogia a que Marcos nos convida. Lá no início, quando Jesus é batizado, abrem-se os céus e vem uma voz que diz: Este é o meu filho amado, escutem a voz. Depois, lá quando Jesus pergunta: Quem sou eu? Aí Pedro solenemente diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E lá no final, quando o centurião, Jesus está na cruz, centurião diz: Este de fato é o Filho de Deus. Portanto, é a dinâmica, Roberta, Cleane, Patrícia e todos, é a dinâmica a que nós somos convidados a fazer. Ou seja, quem é Jesus? E aqui nós temos, em primeiro lugar, uma declaração do Pai, como se fosse uma declaração de amor ao Filho: Este é o meu Filho amado. Depois nós temos a declaração de Pedro, claro que depois Jesus vai ajudar Pedro a entender melhor o que significa: Tu és o Filho de Deus, o Messias. E depois, lá adiante, o centurião, não é nem a mãe, nem João quem dizem, mas quem diz é exatamente o centurião, aquele que ajudou também a crucificar. Mas, certamente, aí também esteve a conversão do centurião, dizendo: de verdade, este era e é Filho de Deus. Ótimo. Sabe que a gente está falando aqui que tem gente do Brasil inteiro? Só que não, viu, gente? Tem a Helena Cruz, ela está nos assistindo e participando aqui com a gente, lá de Lisboa, Portugal. Ela fez questão de contar para a gente que a gente saiba que não é só o Brasil que está por aqui. Paulo, tem algumas perguntas... Além fronteiras, né? Além fronteiras, que bom. Tem algumas perguntas aqui. Essa última, eu acredito que você já respondeu. Vou mencionar caso você queira complementar algo. O Vinícius Gonçalves, ele pergunta qual o perfil do evangelista Marcos, qual a visão dele sobre Jesus. Eu acho que até essa última resposta falou muito para essa pergunta do Vinícius, né? Mas eu gostaria, Roberto, de dizer mais um ponto, já que Vinícius, Sim. né?
O Sim. Vinícius pergunta, sabe, é muito interessante, de quando em vez eu me pergunto a mim mesmo, sabe, se eu me escandalizo de Jesus. Esses dias, um professor da Católica de Brasília, o professor Luiz Síveres, com quem eu também estou organizando um dicionário de cultura de paz, e será publicado neste ano, e tem mais de 200 verbetes, e vai ser uma obra de verdade muito interessante, muito importante para a construção da cultura de paz. Mas ele está organizando para o ano que vem, porque a campanha da fraternidade tem a ver com o diálogo, com a paz, e é ecumênica. Então, ele está organizando um livro, eu creio que eu possa dizer isso, ele está organizando um livro sobre o diálogo, e ele convidou que eu escrevesse um texto sobre o diálogo. E eu não sabia sobre que ponto, que característica do diálogo eu escreveria. E então eu fui buscar na Iniciação à Vida Cristã aquele texto primeiro da Samaritana, aqueles 6 passos importantes naquele diálogo de Jesus com a Samaritana. E agora vem a resposta. Nós podemos nos escandalizar de Jesus. Vinícius, nós podemos, vou repetir, nós podemos nos escandalizar de Jesus como se escandalizaram muitos. Ou seja, nós podemos imaginar um Jesus distante da realidade humana, mas nós poderíamos nos perguntar assim, se Jesus assumiu a condição humana, a tal ponto de os santos padres dizerem frequentemente, Jesus foi tão divino porque foi tão humano, e alguém tão humano só poderia ser tão divino. Portanto, a Idade Moderna, ela exacerbou o antropocentrismo, que o Papa Francisco, na Laudato Si, quem não leu, procure ler, porque é um texto maravilhoso, mostra, e ele vai buscar, sobretudo, em Romano Guardini, um dos mentores do Papa Francisco, um dos mestres a quem ele recorre, que é um autor alemão, e lá tem um texto chamado O Fim da Idade Moderna, que é uma obra de arte do Romano Guardini, é um texto breve, mas muito interessante. E aí o Papa Francisco vai lembrar que não é esta antropologia, não é esta concepção de ser humano que Deus tem, ou que nós, como cristãos católicos e cristãos todos, precisamos ter. Porque quando tem uma das passagens e uma das concepções atuais que lembra o seguinte, quanto mais nós buscamos, em última análise, o nosso ego, nós acabamos nos afastando da humanidade de fato. E Jesus, por isso, Vinícius, nós não nos escandalizarmos de Jesus. Jesus não buscou o seu ego, não buscou o seu desejo, a sua vontade, no sentido de dizer assim, eu sou o centro de tudo. Tanto é que Marcos utiliza uma maneira chamada segredo messiânico, depois poderíamos falar se vier a ser o caso. Mas Jesus, lembremos lá no Horto das Oliveiras, Jesus diz, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas eu o assumo. Aí nós poderíamos nos perguntar, em que medida Jesus era livre? Fazer a vontade do Pai era a liberdade de Jesus ou não? Ou ele já estava pré-determinado? E essa é uma discussão longa que poderíamos ter, e eventualmente num futuro poderíamos ter, mas é importante perceber que quanto mais nós próximos a Deus estivermos, nessa perspectiva de nós não nos escandalizarmos da humanidade, e não buscarmos a humanidade no sentido de egoísmo, do egocentrismo, do narcisismo, da satisfação das nossas necessidades, que também são importantes, mas as necessidades que muitas vezes viram supérfluas, quanto mais nós conseguirmos ser livres, mais próximos de Deus nós estaremos. Então, nesse sentido, eu tenho uma expressão que eu li de um professor que eu considero um professor excepcional de filosofia, chamado Padre Manfredo de Oliveira, que tem títulos publicados também pela Paulus, amigo de muita gente, meu amigo, pessoa excepcional, intelectual e como ser humano. Ele diz assim, num texto que ele tem publicado, quanto mais nós tivermos a concepção de Deus, quanto mais nós tivermos a concepção da liberdade de Deus,
mais livres nós seremos. Porque não existe mais uma liberdade limitada, ou seja, a liberdade é sempre limitada por sim ou por não. Ela está sempre em contextos, em circunstâncias, e somente uma liberdade aberta ao transcendente, a Deus, é que, de fato, ela é a liberdade mais aberta, mais possível de caminho e de realização. Portanto, Vinícius, para concluir, eu diria assim, nós não nos escandalizarmos de Jesus e vermos que ele se aproxima da mulher samaritana, foi eu vou dizer uma expressão bastante antiga, foi quase um sacrilégio Jesus se aproximar da mulher samaritana porque ela era pecadora. Tanto é que ele perguntou, onde é que estão os teus maridos? Lembremos, quando a mulher toca a barra de Jesus, do manto de Jesus, os discípulos disseram assim, escuta, Jesus, como é que tu queres saber quem foi nesta multidão? E Jesus diz, olha ali, olhem, percebamos a beleza, a sensibilidade e também a atenção que Jesus dá. Jesus disse, mas teve alguém que me tocou de modo diferente. No manto, não foi nem no pé, nem na perna, nem no braço, nem no ombro, mas foi no manto, e Jesus percebe. Então, a atenção, a sensibilidade, o cuidado com o ser humano, porque aí está a presença de Deus. Portanto, Vinícius, quando nós temos essa compreensão de nós nos entendermos como irmãos, como irmãs, de que ninguém é maior do que outrem, todos temos dignidade, nós, lendo o Evangelho de Marcos, vamos perceber que o evangelista Marcos, ele dá atenção a este Jesus que é muito divino e muito humano, mas ele não usa do ser filho de Deus, como diz Paulo, lá em Filipenses, ele não usa do atributo de ser filho de Deus para dizer, eu sou o cara, como nós muitas vezes dizemos. Nós dizemos, tu sabes quem eu sou? Então, nós damos as nossas qualificações. E, na verdade, a qualificação é que nós todos somos filhos e filhas amados de Deus. É o maior atributo, a maior qualidade que nós temos para nós cristãos e cristãs. Foi uma resposta um pouco longa, Roberta e Cleane e Vinícius. Mas... Foi ótima. Quanto mais conseguirmos ser livres, mais perto de Deus estaremos. Olha, que especial. Eu acho que ainda dentro dessa fala, existem outras dúvidas, né? A Niqueila Oliveira, ela já havia feito essa pergunta, eu até achei que estava dentro da resposta que você estava dando para o Vinícius, mas ela insistiu aqui, ela disse o seguinte, não era nem essa da... Niqueila, eu vou voltar com a sua pergunta depois, tá? Como correu aqui, mas na verdade é a pergunta da Silvia Helena. Eu volto com a sua depois, Niqueila. Ela fala o seguinte, gosto muito de aprender sobre todos que fizeram parte dessa maravilha que é a palavra de Deus. Por isso insisto, isso porque ela já havia feito a pergunta anteriormente, né? Insisto em saber sobre Marcos, de onde ele era, como ele foi inserido no mistério de morte e ressurreição de Cristo. Bem, é claro... sim, eu queria lembrar, talvez eu possa até mostrar aqui, tem algumas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tem algumas traduções da Bíblia Sagrada, tem uma também da Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia aqui da Vida Pastoral, eu trouxe 3, tá? Essas 3. Essas, sempre... tem uma introdução no início dos evangelistas ou dos livros da Bíblia. E é uma introdução rápida. No caso de Marcos, inclusive, tem quem às vezes pode acontecer que tenha, quem gosta de ler e rezar a liturgia das horas, ou ter, quem sabe, a liturgia cotidiana, diária, também da Paulus e de outras editoras, mas a Paulus também tem. Então, lá, quando é dia do santo, da santa, tem um pequeno histórico. E no caso específico de São Marcos, desculpa, Roberta, como era o nome da menina que fez a pergunta? É a Silvia Helena. Silvia, lá no início
do dia, tu tens um pequeno relato da história. É pouca coisa, mas é bem significativo. E, no caso específico, no Missal Romano, e também tem uma outra tradução, o Missal Cotidiano, também aquele com o zíper e assim por diante, mas não veio ao caso aqui. Lá tem um pequeno relato. Então, João foi discípulo de Jesus? Não. Tem algumas controvérsias se é João Marcos, mas chegou-se assim uma constatação provável de que é João Marcos. E João Marcos é filho de Maria, é parente de Barnabé. E ele não esteve diretamente ligado a Jesus como um dos 12, mas ele esteve ligado a Paulo. Alguns dizem que ele fez uma viagem com Paulo e Barnabé, provavelmente, mas que ele não se entusiasmou muito com o dinamismo de Paulo, porque Paulo, aqui tem a Paulos, né? Porque Paulo, eu também sou Paulo, eu não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, mas Paulo era um homem, assim, perseguidor dos cristãos, lembramos. Ele era assim, alguém muito rígido com relação à liberdade dos cristãos e perseguiu. Ele esteve, provavelmente, assistindo, ao menos, ao martírio de Estevão, provavelmente. Agora, uma vez, claro que ele não caiu do cavalo, mas uma vez que ele caiu do cavalo, metaforicamente falando, ele ficou o grande missionário. E imaginemos a igreja sem Paulo. Podemos imaginar a igreja sem Pedro. Não dá para imaginar a igreja sem Pedro e também sem Paulo. Paulo ajudou os apóstolos a saírem, digamos assim, de uma espécie de gueto. E Paulo é o grande apóstolo dos gentios. Mas diz a história que João Marcos não teria se entusiasmado tanto com Paulo. Mas ele acompanhou Pedro, provavelmente tenha também ido ao Egito, e lá no Egito, depois, ele fundou a igreja de Alexandria, sobretudo. Alexandria foi um grande centro dos primeiros séculos do cristianismo, não esqueçamos, né? Antioquia, Alexandria foram grandes centros de estudo, de entusiasmo missionário, assim por diante. E depois, muito provavelmente, ele tenha sido martirizado. Alguns colocam que lá no Egito mesmo é uma das possibilidades, ele teria sido martirizado, outros dizem puxado pelas ruas da cidade, e outros dizem que ele teria sido martirizado ao celebrar a ceia pascal, numa das eucaristias da comunidade. Em todo caso, ele acompanhou Pedro provavelmente a Roma, e de lá tenha escrito a sua primeira versão do texto do Evangelho, muito provavelmente, lá pelos anos 60, 65, 70 e assim por diante. E foi o primeiro dos relatos do Evangelho. Então, digamos assim, de onde surgiu a fonte do seu texto? Surgiu da comunidade, da experiência da comunidade, surgiu do contato com Paulo, mas especialmente porque Paulo também não teve contato direto com Jesus, mas surgiu do contato com São Pedro, sobretudo. E também, muito provavelmente, ele participou, porque também diz a história que a casa lá em Jerusalém de João Marcos, de Maria, provavelmente teria sido também a casa de reunião dos cristãos, na comunidade lá dos judeus, agora dos cristãos, e também, muito provavelmente, tenha sido a casa do cenáculo. Então, não existem, assim, probabilidades 100%, mas já tem muitas probabilidades razoáveis para dizer que João Marcos tinha uma vivência de fé muito intensa em sua comunidade e na sua família. Parentesco com Barnabé, caminho com Paulo, aproximação com Pedro, e todo esse caminho ajudou para que ele, inspirado por Deus, porque é preciso lembrar que a Sagrada Escritura não é como os livros, por exemplo, se nós lembrarmos os livros dos gregos,
lembremos a filosofia grega, Platão, Aristóteles, havia os copistas, havia os que escreviam também. E aí, o caso específico do livro da Metafísica, alguns dizem que a metafísica foi um erro de escrita, porque metafísica significa além da física, e aí teria escrito, de certo modo, não sei se direta e objetivamente para que fosse metafísica, mas ficou metafísica. Fechado parênteses, no caso dos escritores da Bíblia, eles não têm, assim, digamos assim, Deus não chama o escritor e diz assim, agora, Paulo, Cleane, Roberta, vocês vão sentar e eu vou ditar a Bíblia. Por isso, tem algumas situações em que nós encontramos, às vezes, algumas situações difíceis que muitas vezes não cabem exatamente na racionalidade. Mas a intenção do escritor bíblico é ser a experiência de uma comunidade ou de um povo inspirado, fiel e crente em Deus, com a fragilidade humana, mas com o grande propósito de servir e seguir o caminho. No caso específico do Novo Testamento, Jesus. Portanto, aqui talvez seja bem importante perceber que nós temos que agradecer a Deus, mas agradecer também a no caso específico hoje, João Marcos, porque certamente ele soube renunciar aos seus benesses, aos seus desejos, mas fazer a vontade de Deus, colocando a sua inteligência, o seu coração e a sua vivência a serviço das primeiras comunidades, e hoje, com a graça de Deus, e com tantos que trabalharam, estar a palavra de Deus a serviço de todos nós. Certo. Professor, e para qual público Marcos escrevia? A gente vê um evangelho muito em ação, já começa pelo o batismo de Jesus, a tentação, os milagres. É um Marcos que está narrando Jesus ativo. E para quem ele escrevia? Cleane, ele escreve para os judeus, mas não especificamente para os judeus, mas muito mais escreve, seja para a comunidade também dos que não fazem parte da comunidade dos judeus, digamos assim. E, nesse sentido, ele escreve também para a sua comunidade. Ele, digamos assim, ele tem a experiência da sua comunidade em Jerusalém, e lá ele viveu a dimensão de fé. Ele também foi acompanhando a perseguição dos apóstolos, porque imaginemos, ele viveu nesses anos 60 e 70. Se nós, digamos assim, objetiva e grosseiramente pensarmos, Jesus viveu 33 anos, então nós estaríamos lá 30 anos posteriores à morte de Jesus, então nós teríamos praticamente os primeiros apóstolos, já como Pedro, sendo martirizados. E os cristãos, muitos deles também sendo martirizados. Então, João Marcos, ele digamos assim, escreve para a sua comunidade, porque tem essa perspectiva de deixar o testamento do caminho de Jesus. E nós sabemos que aquilo que nós não contamos, porque era uma das tradições, a tradição oral, e aí com o contato com os outros povos, não esqueçamos também que nesse período, lembremos o livro de Macabeus, nesse período já tem muita influência também grega, e os escritos, mas tem agora também a influência dos romanos. Portanto, nós vamos percebendo que existe a tradição oral, mas inicia-se também a tradição escrita. E se não se escrever, as coisas se perdem. E a memória, ela também vai, digamos assim, se divagando. Portanto, Cleane, ele escreve para a sua comunidade, mas escreve para todos nós, evidentemente, e também especificamente para os não-judeus. Certo. E é assim, professor, quando falamos em discipulado, a questão também do messianismo, o texto do Evangelho, ele revela que temos algumas discordâncias por parte das multidões, dos discípulos, das lideranças religiosas da época que não entenderam essa mensagem de Jesus. Era essa a mensagem de Marcos? Apresentar um Jesus messiânico? Bom,
Eu tenho 50 anos, tá? Alguns dos que estão participando conosco talvez não tenham tido a alegria e a graça de terem passado do século passado para este século. Eu não sei, não vou perguntar a idade nem da Patrícia, também não da Roberta e da Cleane. Mas quem tem mais de 20 a 30 anos, lembrará, sobretudo quem tem mais de 30 anos, lembrará que a passagem de um milênio para outro é um dado excepcional. Eu tive a graça de passar, assim como muitas pessoas tiveram, e tem mais de 20 anos, portanto. Mas eu lembro de minha avó que já faleceu, e quando eu a conheci, comecei a conversar, estava com os seus 70 anos, mas ela dizia assim, e ela faleceu em 88, ela dizia assim, 1000 anos passarão, 2000 não passarão. Toda a passagem, eu estou falando do messianismo e também aqui do milenarismo. Toda a passagem, ela é conturbada. E também vem muitas promessas, vem muitas expectativas. O messianismo estava sendo esperado, ou seja, o Messias era esperado. Agora, Cleane, por que Jesus será que dava atenção aos paralíticos, dava atenção às mulheres, dava atenção aos pobres? Por que será que Jesus entrou em Jerusalém com um burro e não com um cavalo? Por que será que ele entrou em conflito com os escribas, com os fariseus, com os sumos sacerdotes? Ou seja, o Messias esperado era o Messias que viria com o poder de fogo, com o cetro real, poder de fogo, e, digamos assim, ele faria tudo. Ora, também para Pedro e os demais apóstolos, de certo modo, não foi por acaso que eles deixaram Jesus sozinho na cruz. Por que será que Jesus havia dito para Pedro que ele o negaria? E por que Pedro, de fato, o negou? Ou seja, Pedro e os apóstolos também esperavam que Jesus fosse o grande rei, aquele que daria todo o poder. Não é por acaso que Jesus, lá no capítulo 8, que é a dobradiça de uma passagem de uma parte para outra, não é por acaso que Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, lembremos bem, quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. Então, Cleane, o messianismo dos escribas, claro que havia os grupos distintos aí, né? Cada um pensava de um modo. Os fariseus, os saduceus e todos os demais, escribas, sumos sacerdotes e assim por diante. Mas os próprios apóstolos, quando viam Jesus fazendo milagres, imaginemos, quando tu vês alguém fazendo um milagre, bom, pode ser assim, pode ser circunstancial, casual, mas ele faz faz outro. João chama de sinal, para não ser mal entendido. Lá em João tem 7, mas aqui Marcos chama também de milagre. Mas tu vês ele fazendo um milagre, tu vês ele fazendo outro, tu vês fazendo coisas maravilhosas e estrondosas. É claro que os apóstolos estavam entusiasmados, boquiabertos, e de repente, Jesus diz assim para eles: olha, percebamos, quem quer ser meu discípulo, tome a cruz e me siga. Então, Marcos coloca este aspecto. Quem quer um Messias glorioso, cai do cavalo. Não é o Messias de Marcos. Não é, porque Jesus é aquele que dá uma vida e vai mostrando como é que Deus é. Quando lá em João, capítulo 14, os apóstolos perguntam: mostra-nos o Pai. Jesus diz: quem quer ver o Pai, olhe para mim. Então, como é que Deus é? Quem quer ver Deus tem que olhar e ver quem é Jesus. Por isso, Marcos quer mostrar este Jesus que é Deus, mas este Deus que é homem, que está próximo. Este é o nosso Deus. Então, imaginemos o que significa, quem já leu Platão nos seus textos, quem já leu Aristóteles na sua metafísica, nos seus textos, que são textos maravilhosos, mas tu tens um Deus
metafísico, distante, que nunca se preocuparia com os seres humanos. Quem já leu histórias da mitologia, sabe, os humanos, olha, quando Prometeu roubou o fogo de Zeus, qual foi o destino? Ter o fígado comido pelo abutre diariamente. Ou seja, quem ousasse tirar o poder dos deuses tinha a moira chamada, o destino cruel. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é próximo. O nosso Deus é conosco. Deus é conosco. Então, Deus, o Emanuel, o que está conosco, o que caminha. Isso, Cleana, eu acho que eu disse acho, mas não era essa a expressão, o verbo que eu queria utilizar. Eu tenho convicção de que quem quer conhecer em Marcos quem é Deus, precisa ter esta coragem de enfrentar este desafio, de perceber um Deus tão próximo que ele, como eu falei para o Vinícius, ele pode nos escandalizar. Mas não é um escandalizar-se bom, sabe? Porque é um Deus que está próximo, é um Deus que está aqui. Isso não significa dizer que ele não seja Deus. Significa dizer que ele é Deus exatamente porque é Deus, ele é próximo. Que maravilha, gente. Que momento especial. Esse é o nosso Deus, tão próximo e tão humano, né? Que lindo. Eu fiquei de voltar para aquela questão da Nikeila. Ela tinha feito uma pergunta. Só que antes da questão dela, Paulo, eu vou fazer um comentário aqui, porque de fato merece ser mencionado. A Glória, ela quer tirar uma dúvida. E aí eu vou dar a oportunidade de você responder para ela. Boa tarde. Muitos comentários referem-se ao palestrante Paulo César Nodari como padre, e outros como doutor. Na apresentação não está citado, Padre César é padre ou doutor? Eu sou, neste ano de janeiro, eu completei 25 anos de sacerdote, e sou padre da Diocese de Caxias do Sul. Trabalhei um bom tempo na Universidade de Caxias como professor de filosofia. E por isso eu não vejo nenhum problema em ser. Eu prefiro ser chamado de. É uma questão pessoal, mas podem me chamar de Padre Paulo. Eu gosto de ser chamado de Paulo César, mas não precisa ser chamado de professor ou do Padre Paulo. Padre Paulo ou Paulo César, eu acho que também não tem nenhum problema. De quando em vez nas aulas da universidade, quando eu não dissesse de quem eu era, então as pessoas depois diziam: ah, tu és parecido e tu tens um jeito meio parecido com os padres, então acho que tu és padre. Eu disse, não, sou padre, sim. A Nikeila, então, ela faz o seguinte... Respondido, né, Glória? A Nikeila, ela faz a seguinte pergunta. Padre Paulo, o Evangelho de São Marcos tem muito a nos ensinar. Apesar de ser um texto direto, nos faz refletir as entrelinhas das mensagens. E ele fala muito em situações de expulsão de espíritos maus. Nos dias de hoje, como aproximar esse ensinamento de fé para a nossa vida? Eu vou dizer de uma experiência que eu tive. Uma foi em Belo Horizonte, quando eu estive lá, muito próximo ao padre Valdemir Vitório. Morei próximo da FAGE, estudei na UFMG, porque estava estudando mais filosofia. E, numa ocasião, uma senhora veio e me pediu assim: padre, vem lá em casa para fazer uma espécie de exorcismo. E eu fui um pouco com um certo questionamento, será que é algum problema ou não? E senti que era uma pessoa que precisava ser escutada, ser cuidada. Numa outra ocasião, eu era ainda diácono, depois com esses exemplos eu gostaria de responder, não é nem tornar menor e nem maior. Mas num outro caso, eu era ainda diácono numa cidade da nossa diocese, não vou dizer a cidade, mas eu era ainda diácono e uma pessoa me disse assim:
tem uns problemas em casa, vem dar a bênção na casa. E aí depois eu perguntei a ela, eu ainda lembro a cor da casa, lembro a comunidade, da paróquia, enfim. E com a bênção, com a atenção, as coisas se resolveram. Numa outra situação, isso é mais recente, eu tive uma experiência assim que eu também duvidei da minha fé, porque eu queria ajudar muito uma pessoa e naquela hora mesmo com toda a oração que nós fizemos, era uma situação bem delicada. Depois eu me informei com algumas pessoas que entendiam mais de psicologia, psiquiatria. Então, tem situações em que as ciências humanas, especificamente aqui no caso a psicologia e também a psiquiatria, podem ajudar. Tem situações em que, digamos assim, aquilo que nós chamamos de possessão, é necessário aquilo que diz Jesus, muita fé e muita oração e muita presença, unção de Deus. Nós temos que cuidar, a meu ver, de um lado, não colocar tudo como possessão demoníaca, e noutra, nós também temos que cuidar para que nós não façamos de conta e banalizar. O Papa Francisco, lá no final da carta, da exortação à santidade, se alguém já leu, se não leu, procure ler, porque é um texto que vale a pena. Ele diz assim: não brinquemos e não banalizemos o mal. No sentido de dizer assim, fazer de conta que ele não existe. Ele existe e ele é forte. O bem é mais forte do que o mal. Mas, em Jesus e em Deus, nós sabemos que o bem é mais forte, o bem vence. Mas o mal tem artimanhas, o mal tem tentáculos. E numa ocasião, um jovem, isso em Belo Horizonte, veio conversar comigo, isso ainda no século passado, nos anos 95, 96 e 97. Naqueles 3 anos, e foi uma experiência muito boa em Belo Horizonte, numa das ocasiões, eu conversando com um jovem, ele me disse: padre, eu fiz o pacto com o demônio. E agora? E com uma conversa muito bacana, muito séria, muito sincera, eu acho que ele conseguiu perceber que ele podia retomar o caminho para o bem e não permanecer no caminho do pacto com o demônio. Portanto, o Papa, eu queria lembrar essa palavra do Papa: nós não podemos brincar com o mal e não podemos invocar o mal para a nossa vida e nem para a vida das pessoas. Mas nós precisamos lutar pela justiça, lutar e fazer com que o bem esteja presente entre nós. E Marcos não deixa de ser também essa tentativa de mostrar que muitas situações, com oração, com presença, com cuidado, é possível vencer as tentações do mal. E se alguém conseguir um texto do Henry Nouwen sobre as lideranças do século XXI, para mim foi um dos livros, um livro bem breve, poucas páginas, acho que tem umas 60 ou 70, uma coisa assim. E ele escreve sobre as 3 tentações de Jesus. É um livro maravilhoso. E vai mostrando como as tentações de Jesus são as nossas tentações e elas estão mais próximas de nós do que nós imaginamos muitas vezes. Portanto, para concluir, eu sei que é um tema complexo, não dá para banalizar, ridicularizar, dizendo que o mal não existe, porque ele existe, mas, de outra parte, não podemos fazer do mal maior do que ele seja. Porque se nós fizermos o mal maior do que ele seja, já é um risco. E aí nós não cremos que Deus, digamos assim, tem poder contra o mal. Bom, aí tem toda uma discussão, e eu termino, tá? Tem toda uma discussão sobre o mal. E aí, essa discussão sobre o mal, nós sabemos que tem alguns dilemas que nos colocam em encruzilhadas, do tipo: se Deus é criador e é bom, por que existe o mal? Aí eu li uma expressão assim belíssima do cardeal, que tem textos. Esse texto ainda estava publicado pela Paulinas quando estava Paulos e Paulinas, a edição Paulinas. Aqueles textos em que o logo era o E e o P.
não sei se lembramos, citando sobre o Evangelho de São Lucas, o cardeal Martini, que quase ficou papa, né? Ele dizia assim: por que Jesus assumiu a cruz? Jesus assumiu a cruz para mostrar que Deus entra no mal, para do mal mostrar que o bem vence. E aí ele vai dizendo: é possível que Deus tire o mal da humanidade? Aí tem a ver com a liberdade. É aquilo que o Santo Agostinho escreve no livre-arbítrio. Então, Deus não nos fez fantoches, uma espécie de bonecas que vamos caminhando de acordo com a sua determinação. Deus nos fez seus filhos amados. E um gesto e uma imagem belíssima é do filho que sai de casa. O filho sai de casa, o pai sente, dói para o pai, mas ele deixa o filho sair. Mas ele o aguarda. Por isso, esse é o nosso Deus. É o Deus que nos dá liberdade e se alegra quando nós fazemos o bem. E quando nós fazemos o mal, não é que ele fique dizendo assim, como diziam aqui, teve uma época que nós aqui na educação dizíamos assim, até os pais diziam: bom, quando tu vieres para o jantar hoje à noite, nós vamos acertar as contas. Deus não é assim. Deus aguarda para que nós voltemos, para que nós caiamos em nós mesmos, como São Paulo caiu em si, e voltou, e como filho mais novo. Portanto, eu fiz uma volta grande aqui, mas eu queria lembrar que Deus, ele nos dá essa liberdade e ele nos trata como filhos e filhas, e não como digamos assim, uns fantoches que estão aí. E cada um deve sentir-se este missionário, este discípulo de Jesus, para que vençamos todo o mal. E lembrar que a última palavra é de Deus. E o sofrimento, quando vivido com Jesus, ele é libertador. Quando vivido tão somente digamos assim, na dor e isolado, ele pode ser dificultoso. Mas com Jesus, ele é difícil, ele faz sofrer, mas ele liberta. Portanto, o mal também. Nós todos somos convidados a sermos, digamos assim, parceiros, discípulos, para batalhar contra o mal que existe no mundo. E nós sabemos que existe. Certo, gente, muitas perguntas, mas nosso tempo está acabando, né, Roberta? E aí, para a última pergunta, infelizmente, passa muito rápido. Para a gente finalizar, Padre Paulo, o que você destacaria como critérios principais para sermos verdadeiros discípulos de Jesus? A gente fecha com chave de ouro. Tem uma passagem que eu considero... Eu quase me emocionei agora, porque... Estamos todos emocionados com esse momento profundo, essa reflexão que nos trouxe tantos ensinamentos. Muito obrigada. Estamos todos emocionados. Eu só queria dizer o seguinte, que tem uma passagem do próprio Mateus também, né? Que Deus escondeu as coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. E essa passagem, ela é muito significativa. Tem muita gente que não sabe ler. Tem muita gente que não sabe escrever. E nós temos que batalhar para que o Brasil e o mundo tenham condições melhores para todos. Quem andou se inteirando do que esteve acontecendo numa das dioceses lá de Moçambique, sabe o quanto ainda hoje dificuldades existem, perseguições. Inclusive, irmãs de São José, eu tenho uma tia que é irmã de São José, e ela estava me dizendo que elas estavam muito apreensivas, justamente porque as irmãs tiveram que se esconder naquela situação toda difícil. E então, lembrar que muita gente não sabe ler, não sabe escrever, tem muitas injustiças no mundo, mas é preciso lembrar que em Marcos, Jesus está presente. Essa é uma questão importante. Jesus está presente,
tendo a pessoa mais ou menos condições intelectuais, o importante é que tenha um coração aberto para Deus. Acho que esse é um ponto importante, a sabedoria, a, a humildade, e o Papa, desculpe, tá? E o Papa, na Laudato Si, ele lembra que a sobriedade e a humildade conduzem à humanidade e conduzem ao cuidado da ecologia e da criação. Portanto, a humildade, a sabedoria. Um segundo ponto que eu gostaria muito de salientar é lembrar a conversão. Nós precisamos sempre nos recordar que a conversão é um processo contínuo. Não existe conversão de hora para outra e depois dizer, agora eu estou pronto. A conversão, no próprio texto de Marcos, mostra, quando nós vemos a história dos apóstolos, é preciso a contínua conversão. Um terceiro passo, aquilo que o Vinícius perguntava, que eu considero bem importante também, é lembrar da riqueza deste Jesus, que muitas vezes coloca em questionamento as estruturas. É ele quem perdoa os pecados, não é o centro lá no templo, mas é na casa, é o cuidado e assim por diante. Então, lembrar da importância da igreja, mas a igreja enquanto templo, das estruturas são importantes, mas é importante lembrar mais do que nunca que cada casa nossa, que cada ambiente familiar seja um ambiente de abertura à palavra e ao chamado de Deus. E um último, haveria outros, um último é lembrar aquilo que Marcos tanto insiste, é preciso sair da Galileia e ir para Jerusalém, enfrentar o desafio de Jerusalém. Mas os discípulos vão encontrar o ressuscitado na Galileia, para lembrar, Jesus é o Cristo, o Messias, o Cristo, o Messias, é Jesus, que na expressão Jesus Cristo nós lembramos, Jesus é o homem, Cristo é Deus. Portanto, Jesus Cristo é natureza humana, não podemos esquecer, e natureza divina. Que momento lindo, gente. Que momento profundo para todos nós. Eu acho que a gente está vivendo um momento inimaginável, né? Um momento que cada um está carregando as suas dores, cada um está carregando aí as suas dificuldades nesse momento de crise, de pandemia. A sua cruz. Ainda não acabou, ainda estamos vivendo nesse momento, e acho que hoje o Senhor veio nos lembrar que existe um Deus que é simples, que Jesus se fez humano para que ficasse realmente próximo de nós e que nós não estamos sozinhos, independente do problema de cada um, da dificuldade de cada um, nós somos acolhidos por um Deus tão humano, por um Deus tão próximo, né, e que quer nos ver livres para estarmos cada vez mais próximos a Ele. Foi um momento muito profundo, eu estou vendo aqui, acompanhando os comentários, é impressionante também, todo mundo emocionado por aqui, depois fica disponível lá no Facebook, se o senhor quiser dar uma olhada nos comentários, tanto carinho, tanta emoção e gratidão pelas palavras do Senhor, não mais quando os espectadores que aqui conosco estão, Padre. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, Roberta, Cleane, Patrícia e todos quantos estiveram conosco, né? Certamente, parabéns pela iniciativa que vocês têm. Certamente isso faria muito bem, não apenas no mês missionário, perdão, Sim. Porque outubro já é mês missionário, né? Então, talvez esteja aí a dica, os autores de livros de missão, né? Pronto. Sim. Boa dica. Cleane? Bom, Padre, eu quero agradecer pela oportunidade, pela atenção. O pouco hoje se fez muito e muitíssimo, né? A gente só tem a agradecer em nome da Paulus, da nossa equipe, e estamos aí, né? Juntos para outros trabalhos. Deus o abençoe, tá? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês também e a todos que nos acompanharam. Sim, um abraço a todos. Bom, gente, lembrando vocês que o livro
que nós temos como referência hoje, é Aprendendo com o Evangelho de Marcos, de coautoria, então, de Paulo César Nodari. Tem 15% de desconto hoje, somente hoje. Você tem que utilizar o cupom LivePaulos. Então, utilizando o cupom LivePaulos, você vai ter aí grande parte do conteúdo que foi explanado e que o Padre Paulo, então, acabou discorrendo aqui para nós, né? Então, aproveite, 15% de desconto hoje, exclusivo, utilizando o cupom LivePaulos. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer todos os comentários, quero agradecer aí todas as colocações que vocês fizeram, a participação de vocês é sempre muito especial. Esse conteúdo tão rico para todos nós não pode ficar guardado, né? Então vamos compartilhar, compartilhe esse conteúdo aí na sua página do Facebook, com algum amigo, você pode compartilhar o link também pelo seu WhatsApp. O importante é a gente propagar a evangelização. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.